Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto que diz respeito à maior parte das mulheres, que é conciliar trabalho e maternidade. Esse é um desafio que faz parte da vida da maior parte de nós, né? Envolve aspectos emocionais, físicos e profissionais. Cada experiência é única, cada pessoa tem as suas possibilidades, tem as suas questões específicas, tem o seu emprego específico também, né? Não existe um certo e um errado. O que a gente pretende aqui é apenas fazer uma reflexão a respeito desse assunto. Quem sabe ajuda algumas pessoas que ainda estão na dúvida de como vão resolver essa questão, né? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que com a chegada do bebê existe uma mudança nas prioridades. A gente tem que incluir o bebê na nossa rotina, né? Os cuidados com o bebê são muitos e a gente vai ter que incluir esses cuidados no nosso dia a dia, né? E ainda tem o cuidado, algumas mulheres ainda têm outros filhos, mas aí a questão já está mais ou menos adaptada, né? Tem o trabalho, tem os cuidados consigo mesma, tem os cuidados com a casa, tem a família, tem o marido, né? E muitas vezes isso se traduz numa sobrecarga de trabalho, né? Porque acaba acrescentando a tudo o que já fazia, mais a tarefa do bebê, que é uma tarefa que demanda muito, né? Porque o bebê precisa da mãe e o pai não substitui em muitos momentos, né? Tem que ser a mãe, né? E aí tem as tarefas domésticas, cuidados com os filhos, e isso pode levar a um cansaço extremo, a um estresse, a uma coisa muito ruim, né? E ainda pode levar a um sentimento de culpa, né? Porque às vezes a mãe fica se sentindo mal de ter que deixar o bebê numa creche ou em algum lugar com alguém, ou não se sente mal também por não estar podendo dar a sua carreira, ao seu emprego, a dedicação que estava acostumada a dar, né? Tudo isso é levado em consideração. Então, a gente vai ter que fazer uma adaptação dessa rotina. Isso vai exigir um planejamento. Vai ter que ser feito um planejamento para organizar horários, logística, contando com uma rede de apoio. Não tem jeito, gente. A gente vai precisar de ajuda, né? Precisa ainda contar com alguns imprevistos, né? Que podem acontecer, né? Então tem que ser um planejamento flexível, não é? O desenvolvimento profissional às vezes fica prejudicado, porque nem toda empresa tem uma visão assim mais acolhedora dessa situação específica que a mulher passa nesse momento. E às vezes o preconceito é grande, né? Porque às vezes a criança está com febre, a criança está com dor de barriga, está com algum problema e a mãe vai largar tudo e vai levar o bebê no médico, né? Então são coisas que a mãe vai ter que passar e todo mundo sabe que isso acontece e que a empresa nem sempre vai ser acolhedora, vai ser receptiva e vai compreender, né? Então, a rede de apoio é muito importante. E aí inclui parceiro, né, a família, amigos, uma creche boa, uma babá, eventualmente, né? E isso ajuda a organizar, fazer esse planejamento de uma forma que não sobrecarregue, né? Ninguém, né?
E existem empresas que, diferentemente da que eu tinha falado anteriormente, que são mais acolhedoras e que entendem, que dão uma licença, né, melhor, entende que às vezes a mulher precisa se afastar para cuidar do filho, o filho tem uma doença, aí pega uma virose, a mãe tem que se afastar, tem que ficar com o filho em casa, porque mesmo que ele esteja na creche, ele não pode ir. Se não tem ninguém para deixar, como que faz? A mãe tem que ficar junto, né? Então, existe algumas empresas em que existe a possibilidade do trabalho remoto. Aí é uma maravilha. Mas, assim mesmo, não dispensa a rede de apoio, né? Porque se você não tiver ninguém que cuide do seu bebê e você estiver trabalhando em casa, você não vai trabalhar, você só vai cuidar do bebê. Você vai fazer home, não vai fazer office. Né? Então é preciso ter, de qualquer forma, alguém que cuide do seu bebê enquanto você está trabalhando, porque senão não tem concentração, não tem como realizar o trabalho, né? E é preciso ter, assim, um equilíbrio, né, nessa situação. Eu me lembro da minha mãe, há muitos anos atrás, né, que não tinha ninguém que ajudasse. Ela trabalhava meio período, ela trabalhava 6 horas. E pelo menos não era 8, né? Mas era difícil para ela, coitada, viu? Porque a minha avó, a mãe dela, era doente, não podia ajudar. A minha outra avó, a mãe do meu pai, ela ajudou muito, mas ela não ficava com as crianças, né? Nós éramos 3. E ela não ficava, assim, né? Muitas vezes, quando eu ficava doente e não podia ir para a escola, meu pai levava para casa da minha avó, porque não tinha com quem deixar, né? Mas teve um período em que ela contava com a empregada. E às vezes a empregada não podia ir, às vezes a empregada pedia demissão, né? E ela ficava sozinha. E ela deixava às vezes com meu irmão. Meu irmão não dava conta nem dele, que dirá de uma criança pequena, né? E ela ficava do serviço, isso já numa época em que já tinha telefone, né? Porque no início não tinha nem telefone, celular nem pensar. E ela ligava 10 vezes por dia para saber onde que a gente estava, se já tinha almoçado, se já tinha ido para a escola, se já voltou da escola, se estava brincando na rua, volta para casa, fica aqui. Enfim, ela ficava maluca, era bem complicado. E hoje, a minha experiência, eu acabei na época em que os meus filhos eram muito pequenininhos, logo que nasceu o primeiro, eu deixei o emprego e voltei só depois que o segundo já estava com 1 ano e meio, assim. Eu tive a oportunidade de me afastar do emprego, mas isso prejudica a carreira, né? Então, são coisas que a gente vai ter que pesar e ver o que faz. Então, no meu caso, eu fiz isso. E aí, quando eles já estavam maiorzinhos, já dava para deixar numa escolinha, eu já sentia mais segurança, apesar que teve muitos problemas também, porque eles já sabiam dizer o que estava acontecendo, né? Já falam. Então, essa foi a solução que eu dei. Então, cada um vai encontrar a sua, porque vai depender da renda familiar, vai depender de uma série de coisas, né? E não é fácil resolver, não. Não é fácil. Eu vejo minha sobrinha, que ela conta muito com a minha irmã para ajudar. O filhinho dela fica na creche, mas ele fica só meio período. O outro meio período fica com ela, porque ela é veterinária e ela consegue. Ela é a dona da clínica, né? Ela leva o menino para a clínica, mas ele atrapalha, né? Ele atrapalha o trabalho. Mas ela põe lá para dormir numa caminha e ele fica ali, fica brincando. Os outros funcionários ajudam também. Olha, é se virar nos 30. Não é fácil, não. E quando está de férias, então a coisa complica, porque aí não tem o que fazer com a criança. É complicado. Mas a gente sempre acaba encontrando uma alternativa.
Sempre tem alguma alternativa. Então, a gente tem que pensar nessas questões antes do bebê nascer, né? Porque aí a gente já mobiliza as pessoas de uma maneira, já vai pesquisando creche, vai vendo onde que é legal, se é perto do emprego, se é perto de casa, tem que ser um lugar que você confie, né? Para você deixar e trabalhar tranquila, porque não adianta você deixar num lugar em que você também não sente segurança e fica preocupada se o bebê está sendo bem cuidado, se ele está sendo bem tratado, enfim, são muitas as questões, né? Então a gente precisa ter uma segurança para poder trabalhar tranquila, porque senão não rende o serviço também, né? Então, ah, o que a gente pode dizer é que não existe assim uma maneira certa de equilibrar essa situação entre maternidade e trabalho. Existe a maneira que é possível para cada família, né? Cada um vai encontrar uma solução e adaptar a sua vida às soluções que são possíveis para ele, né? E também uma coisa muito importante: conciliar maternidade e trabalho não significa dar conta de tudo o tempo todo. Isso é muito importante, porque a mulher acha que ela tem que dar conta. Ela não tem que dar conta. Ela não tem que dar conta. Ela tem que pedir ajuda. Ela tem que ter alguém que dê suporte para ela, né? E as soluções a gente vai encontrando no dia a dia, um dia após o outro, as situações vão acontecendo e a gente vai encontrando as soluções a cada dia, né? Sem deixar de cuidar de si mesma, né? Porque é muito importante, muitas mulheres ficam tão malucas, cuidando de tanta coisa, fazendo tudo que todo mundo precisa, e ela fica para trás. Não deixe isso acontecer. Priorize as suas coisas também, porque senão você não vai ficar bem e o que você fizer não vai ser bom para ninguém, nem para quem está recebendo, não é? Então, era isso que eu queria passar para vocês, é uma reflexão, né, a respeito do assunto, porque não existe uma solução, né? E eu gostaria de saber se você já passou por uma situação semelhante a essa, ou como que você resolveu a sua situação, qual foi a alternativa que você encontrou, se foi bom, se deu certo, né? E essa sua experiência pode ajudar muitas outras mães que estão buscando uma solução para essa questão, não é? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, ativa o sininho, né? E nós nos vemos no próximo vídeo. Até já. Até lá.